Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós fizemos uma avaliação total, né, primeiro das contas aqui. Então, todas essas contas aqui, eu vou trazer elas para onde? Para o balanço. Então, o que eu vou fazer? Lembrando que o ativo e o passivo, eles são contas patrimoniais, ou seja, representa o que eu tenho de patrimônio. Se eu tenho mais no ativo ou no passivo. Então, vamos lá. No balanço patrimonial, eu quero saber do lado esquerdo, todas as minhas contas que estão aqui são do ativo, todas do lado direito do passivo. Então, eu vou lá, fui no meu aqui, peguei a conta caixa e trouxe o ativo circulante, certo? Então, todas essas contas que estão aqui são ativo circulante. Ativo porque representa bens da empresa e direito circulante porque elas são movimentadas a todo momento na empresa. Então, veja bem, no caixa, aqui a empresa tem 2.000, eu peguei, trouxe, tá aqui, né? Só arriscar aqui, ó. Então, só um minutinho. Então, olha aqui, vamos lá. Nossa, mas essa sala de espera não deixa você dar aula. Então, vamos lá, ó. No caixa, R$ 2.000, tá aqui, né? Então, eu coloquei ele já aqui, ele, R$ 2.000. No banco, quanto que a empresa tem no banco? A empresa tem no banco, vamos pegar aqui, R$ 5.000. Então, tá aqui também, né? Gente, tem uma pessoa do RH aí pedindo para aceitar, eu estou indo tentando aceitar aqui toda hora, mas não está dando certo. Depois, duplicatas a receber, eu tenho também, está aqui, 36.000. Lembrando que essa duplicata a receber, ela é do ativo circulante, porque a empresa vai receber ela por um período de até 12 meses, né? Foi o que a gente falou, até 12 meses é a Ludmilla que está tentando entrar e não está conseguindo, gente. Então, até 12 meses, duplicata a receber, ela é ativo circulante. Depois vem estoque de mercadoria. Ativo circulante também. Por que é circulante? Porque ativo, porque é um bem da empresa, circulante, porque a empresa movimenta a todo momento com essa mercadoria. Ela tira do estoque, coloca no estoque. Então, toda vez que tiver essa movimentação, nós chamamos de ativo circulante. Depois, o próximo grupo. Então, todas essas contas que eu falei aqui, nossa, é difícil, gente, porque tem que parar toda hora. Todas essas contas que eu falei aqui, ó, é ativo circulante, representa um bem da empresa, só que é um bem que movimenta a todo momento na empresa, certo? Depois, dentro dessa tabela que eu passei para vocês, que foi o gráfico aqui, o próximo grupo é o ativo não circulante. Então, eu já sei que o ativo são meus bens. Agora, não circulante quer dizer que é uma conta que eu tenho a receber por um período superior a 12 meses. Então, eu só vou receber essa duplicata depois de 12 meses. E aqui no exercício, ele falou que é com 24, que essa duplicata, ela é com 24 meses. Aqui foi citada aqui em cima, né? Quer ver? Aqui, ó, duplicatas a receber, aqui, ó, tá vendo? Ó, duplicatas a receber com 24 meses. Então, ele sai do ativo circulante e vai para o ativo a longo prazo, porque ela passou do período de 12 meses. Depois, o ativo permanente. O ativo permanente é aquilo que eu venho falando para vocês há muito tempo. O permanente, ele é aquela conta que ela não é movimentada na empresa. É como se você comprar uma casa. É um bem seu? Sim, é um bem. É um ativo, não é isso?
só que é um ativo não circulante. Ele é um ativo permanente. Você fala, olha, eu comprei esse ativo meu, ele é um bem meu, permanente, então ele não é circulante. Então, o que a empresa comprou que não é circulante? Ela comprou máquinas e equipamentos e comprou móveis e utensílios, que é o que está aqui, ó. Então, ela tem móveis e utensílios e tem máquinas e equipamentos. Vendo aqui? Então, isso aqui é um ativo permanente dela. Quando eu somei o que ela tinha no circulante, lembrando que o circulante é o meu ativo, só que é o meu ativo que movimenta a todo momento. Depois eu vim para o ativo permanente, né? Que é o meu ativo que eu tenho, que eu não movimento, que eu comprei para investir, e eu tenho também o a longo prazo, que é o que eu vou receber, nesse caso aqui, com 24 meses. Então, somando tudo, olha, eu tenho 59.500 no ativo circulante, 23 mil no ativo permanente e 46 no ativo permanente e 23 no a longo prazo. Somando tudo isso aqui, 59 mais 23 mais 46, o total do meu ativo ficou em 128.500, né? Então, esse é o valor do meu ativo. Agora vamos para o passivo. No passivo, vocês sabem que tudo que entrar aqui no passivo é porque representa as minhas dívidas, ou seja, tudo que eu devo está aqui no passivo. Então, esse grupo aqui é para receber as minhas dívidas. Então, eu tenho também o ativo, o passivo circulante, tenho o passivo não circulante. O passivo circulante vai receber todas as minhas dívidas a curto prazo, então que eu vou pagar até 12 meses. Então, aqui no exercício tinha empréstimos a pagar, eu joguei aqui no passivo circulante. Duplicatas a pagar também, salários a pagar e imposto sobre vendas a pagar. Por que todas essas contas estão aqui no passivo circulante? Olha, peguei eles aqui nessa planilha, né? E joguei lá. Por quê? Porque eles são contas que não vão ser pagas num período longo, né? Nós já sabemos que são contas que vão ser pagas num período de, no máximo, 12 meses. Ok? Então, voltando lá na atividade, elas ficam aqui, ó. Elas vão ficar dentro do passivo circulante aqui, tá? E já o passivo a longo prazo, ele é para as contas que são que vão ser pagas no período superior a 12 meses. Então, ele entra aqui, ó, no não circulante, tá vendo? Ele vai entrar aqui no não circulante. E aí, quando a conta, essas aqui que nós colocamos, são dívidas para ser paga em até 12 meses, essa no a longo prazo aqui já é dívida para pagar num período superior a 24 meses, ou seja, 36 meses e 48 meses. Eu não vou fechar o passivo agora, porque tem o patrimônio líquido, vocês observaram aqui. Tem mais gente aqui para entrar na sala, deixa eu aceitar. Eu não posso fechar o passivo agora, o PL agora, porque eu tenho conta ainda para colocar junto com o PL aqui, ó. Porque até o exercício estava até o capital. O capital ele entra no PL. Só que tem também o lucro, né? E o lucro eu só consigo fazer ele depois que eu fizer o quê? A minha DRE, certo? Então, primeiro agora, para me fechar toda a minha atividade, eu vou descer aqui para DRE. Pessoal, lembrando que a DRE, eu não vou jogar a conta de ativo e nem de passivo na DRE, porque a DRE, o balanço, eu vou jogar as contas do meu patrimônio. Já a DRE, o que ela busca é saber se está tendo lucro ou prejuízo. É isso que ela quer saber. Se o que você ganhou
é maior do que o que você gastou ou vice-versa. Nesse caso aqui, né, eu vou colocar, então a DRE, ela é para contas de receita e despesa, só isso. Vai entrar, por exemplo, caixa aqui? Não, caixa é conta do balanço patrimonial. Na DRE é só despesa e receita. Então, eu não jogo contas do balanço aqui, né? Eu só jogo contas de despesa e receita. Então, olha aqui. A gente volta aqui para a atividade, que receita que ela teve? Ela vendeu 28.800 de mercadoria. Ela prestou serviço também, 15 mil. Pode acontecer as duas coisas? Pode. Tem empresa que vende mercadoria e que presta serviço. Totalizando aqui, ó, a minha venda, o total é esse aqui. Deu 43.800. Eu somei as duas receitas. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Nem sempre o que eu ganhei, né? É o que a empresa vendeu, é o que ela ganhou. Ela vendeu e prestou de serviço, totalizando. Então, a gente chama de receita bruta. A receita bruta é a receita que você não exclui nada. Nesse caso, só foi a venda. Só que nós sabemos que a empresa ela não vive só da receita bruta. Ela paga imposto também. Então, logo abaixo aqui, ó, ela teve as receitas dela, né? Ela teve a receita dela, que foi totalizando 43.800, somando esses dois, né? Serviço prestado e venda de mercadoria, mas tem um imposto que incide sobre a venda. E esse imposto foi 4.580, que está lá na atividade, na página que a gente colocou. Então, ela ganhou 43 menos 4.580, sobrou 39.220, né? 43 menos 4.580. Então, esse desconto vai gerar agora a receita líquida dela. Líquida porque tirou o imposto, certo? Então, as receitas estão ok, nós já fizemos. Agora, nós vamos fazer as despesas. Então, a gente sabe que a DRE é receita e despesa. Então, agora nós vamos trabalhar com as despesas. O que são as despesas? É tudo que você usa, gasta e consome. A gente já falou isso várias vezes. Ela teve despesa com lanche e refeição de 2.900. Ela teve despesa com salário de 12.800, ela teve despesa com telefone de 3.320, ela teve despesa com material de limpeza 1.650 e ela teve despesa com água e energia de 2.400. Soma tudo, né, todas as minhas despesas e as minhas despesas total deu 23.113. Deu 23.113. Então, agora sim eu posso saber se a minha empresa teve lucro ou se ela teve prejuízo. Lembrando que na DRE, a sua receita menos a sua despesa, se a sua receita for maior, você tem lucro. Se for menor, você tem prejuízo. Aqui nesse caso aqui, ó, ela ganhou 43, menos o imposto, caiu para 39. Menos as despesas, ela ainda ficou com um lucro de 16.107. Porque você pegou o que ela ganhou, menos o que ela gastou, sobrou 16.107. No início da aula, um aluno me perguntou se ela tivesse prejuízo. Vai diminuir. Nesse caso aqui, para ela ter prejuízo, é porque a receita dela é menor do que as despesas, né? Nesse caso aqui, vocês observaram que a receita dela foi maior do que a despesa, né? E sobrou ainda 16.107, tá?
Então, o que que eu vou fazer com esse lucro, né? Eu já vi que deu lucro. O que que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar esse lucro aqui, ó, 16.107, e vou levar ele para onde? Lá para o meu patrimônio líquido, não é isso? Então, aqui, ó, você pega ela, deixa eu subir lá para o nosso balanço, né? Então, vamos lá, aqui. Então, aqui, ó, o que que eu fiz? Ó, eu peguei a minha despesa, a minha. Tem uma pessoa que está tentando entrar, eu já aceitei várias vezes, mas não dá certo. Aqui, ó. Eu peguei agora e trouxe ela para cá, ó, tá vendo? 16.107 e aqui 16.107, ou seja, você pega o seu lucro e leva ele para o seu balanço. Vou apagar para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, no momento que você fez a DRE, você pegou receita menos despesa, diminuiu, deu lucro. Então, tá. Se deu lucro, o que que eu faço? Eu pego esse lucro aqui e jogo ele lá no meu PL. Olha, peguei o lucro aqui, ó. Vou trazer ele aqui para o PL. Antes não tinha esse lucro, vocês estão lembrados? Não tinha esse lucro. Por isso que não fechava. Então, alguns alunos entraram em contato comigo pelo WhatsApp falando, professora, não fecha, não fecha. Se você não jogar o lucro, depois. Por isso que eu falei, no próximo exercício eu vou trocar, vou pôr DRE primeiro. Se você não jogar o lucro aqui, ó, ou o resultado, eu nem vou falar que é lucro, porque pode ser que dá prejuízo. Quando a empresa tem lucro, você soma. E se ela tivesse prejuízo, você ia diminuir. Diminuir do quê? Do capital. Porque até então o capital era o que essa empresa tinha. Mas aí entrou mais 16 mil de lucro. Então aqui, ó, olha aqui, ó, ela foi para 36 e ela só tinha 16. Ok? Então, 29, olha, 20 mil que ela tinha do capital, mais 16 do lucro, o patrimônio dela agora foi para 36, porque eu somei. Professora, Foi? desculpa eu lhe interromper. Eu somei aqui 43 menos 4.580, o meu deu 38.420. Porque a minha conta ela não fechou. Mas assim, Não, mas tem um porquê não fechar. Você conferiu tudo aqui do jeito que está o meu? Está igual o meu? Porque não tá, porque se tiver, tem que fechar. Alguma conta sua não tá igual aqui, ó. Então, sim, olha aqui, foi, ó. eu errei. Ah, Eu tá. errei. O ativo fechou, agora o passivo não. Só que lá na DRE, 43 menos 4.580, a receita líquida minha ficou 38.420. Tá, mas é porque você fez a conta errada, né? E como seria? Eu fiz 43 mil menos 4.580 para achar a receita líquida para Tá, deixa eu ir depois. lá, porque eu não tô entendendo. Aqui, estamos aqui. Domingas, não é 43, é 43.800 o valor. Isso, aqui, ó. Ah, então tá certo. Foi eu que errei mesmo. Tá bom, Ah, meu faz pai. parte, né? Só não é na prova, tá? Eu não duvido, não. É Obrigada, na prova, Antônio. não, Domingo. Você não tá assistindo o culto lá, né? Por isso você tá errando, tá? Não, professora, sabe? Que é que eu tô quase cega de tanto assistir aula pela plataforma. Eu tava até falando pro outro professor, tô para não aguentar mais, sinceramente. Vou ter que ir no médico. Deixa eu só terminar aqui e a gente conversa. Peraí. Então, gente, Tá bom. aqui, ó, você trouxe o lucro para cá, ó. Tá vendo? Somou, então o que que eu faço agora para ver se bate? Eu somo todos os grupos. 36 mais 53 e mais o total do passivo circulante aqui, ó. Lembrando que na prova eu quero assim, tá, gente? Olha aqui, 39.393 do quê? Do passivo circulante, ou seja, as dívidas da empresa
até 12 meses. Depois, passivo não circulante, 53 mil, mais 36. Somando esses três grupos, deu 128 no passivo, 128 no ativo, tá? Então, assim, as dúvidas acontecem, é normal. Mas, assim, uma dica que eu dou para vocês: pega o vídeo no YouTube e desde o início, a gente falou do plano de contas e tudo, é importante vocês ouvir esses vídeos, tá? A gente vai trabalhar o máximo que der, gente, mas muita coisa não depende só de mim, né? Então, vocês vão, faça a leitura, aqui a gente repete sempre as mesmas contas, tá bom? E eu vou passar outra atividade para vocês, só que agora vai dar prejuízo, hein? Já fica sabendo que vai dar prejuízo, viu? Eu vou falar um pouquinho com vocês, é rápido, né? Porque eu não sei quanto tempo a gente tem de aula ainda. Esse material vai cair na prova, mas é só questões de marcar X e uma lá de responder, mas vocês têm toda a condição de... Professora, no caso, o prejuízo ele subtrai, né? Ah? No caso, o prejuízo lá ele subtrai, né? O prejuízo subtrai, tá? Lá no quando deu lucro, você somou. Tá bom. Agora você subtrai, Tá bom. tá? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre... Oi. Aí lá o ativo e o passivo vai bater? Já bateu aqui, ó. Não, quando der prejuízo. Vai bater. Vai bater, né? Beleza. Deixa eu te falar por que vai bater. Sabe por que tem que bater? Porque, vamos supor, na matemática não tem como ter diferença aqui, ele entra valores, não tem como ter diferença. Eu vou te dar um exemplo simples, é mais ou menos assim. Vamos imaginar que você pega R$100. Desses R$100, você vai fechar seu balanço. Quando a empresa pegou 20 mil e colocou aqui no capital, ó, ela tem que prestar conta do que aconteceu com esses 20 mil. Mas aí ela vendeu, somou, aí ela gastou, diminuiu, entendeu? Quando você faz as contas, pegando o que você ganhou, o que você gastou, com o que você está devendo, tem que bater. Professora, Tá? Oi. o prejuízo você vai se subtrair do capital? Prejuízo? Por exemplo, vamos imaginar que tivesse dado prejuízo. Aí, olha aqui, ó, o que você tinha que fazer, ó. Você tinha que abater aqui, ó. Vamos imaginar que esses 16 mil fosse negativo, certo? Você vai colocar ele dentro de parênteses, né? E vai 20 menos 16, ia sobrar quanto? 4 mil. Aí aqui... Não ia ser mais 20, ia ser 4, só aqui no patrimônio. Pois é, foi isso que eu perguntei mesmo. Isso mesmo. Tá? Tirou a dúvida, gente, ou não? Certinho. É por isso que tem os empréstimos aí, né? Que faz os empréstimos para poder bater, né? Não. Às vezes, não, mas isso aqui, como se diz, é a movimentação normal da empresa, que é só o fechamento, né? Mas o empréstimo, na realidade, a empresa faz é porque ela não está tendo condições de assumir a dívida, de manter a empresa. Aí, de repente, ela faz empréstimo, ela tem financiamento, ela tem empréstimo. Aqui, gente, é muito fácil fazer uma leitura. Olha, essa empresa está com 2 mil no caixa, 5 mil no banco, ela tem a receber 36. Só que, olha bem, ela tem a receber 36, ela deve 12 aqui, ela deve 53 aqui, tá? Na próxima aula, eu quero ver se eu consigo fazer com vocês uma leitura desse balanço. Hoje é porque nosso tempo está corrido, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui do estoque de mercadoria, porque como eu vou entregar as provas semana que vem, é bom dar pelo menos um feedback dessa questão, tá? Tem gente de logística aqui, gestão, então é muito importante essa questão. Vocês estão observando aqui, né, as caixas, o rapaz colocando as caixas, então a gente está falando de estoque.
Então, um bom controle de estoque ele é fundamental para que essa empresa tenha sucesso. Por exemplo, não ter perda, não vender mercadoria. Então, assim, ela tem que organizar o estoque dela. Nós sabemos que tem empresa que tem muito estoque de mercadoria. E como ela vai colocar essa mercadoria e como ela vai retirar essa mercadoria, tem tudo a ver. Por exemplo, de repente ela compra vamos supor, ela pega essa mercadoria aqui, que ela comprou há 10 dias atrás. E ela chega essa outra aqui para ela. Qual que ela vai tirar primeiro do estoque para vender? Então, por quê? Às vezes uma entrou com preço, essa aqui entrou, por exemplo, com preço de R$ 10, essa aqui já entrou 12. Então, tudo isso aqui é questão de controle de estoque de mercadoria. Então, quando entrou a primeira, quando entrou a segunda, como que ela controla? É importante, só que para a empresa fazer isso, existe, para esses controles de mercadoria, ela presta conta para o Estado, né, que é o Cefaz, que controla a entrada e saída de venda de mercadoria de uma empresa. Então, aqui, ó, existem técnicas para ela tirar essas mercadorias e levar para vender. Ó. Você pode ver que ele está saindo com a caixa aqui. Ó. Ele pegou qual dessas mercadorias? Essas técnicas nós chamamos de métodos de avaliação de estoque. Então, nós vamos trabalhar com 3. O método PEPS, chama PEPS, tá? O método EPS e o custo médio que está lá embaixo. Então, o que quer dizer esse método custo PEPS? Quer dizer que a empresa colocou a mercadoria lá, então vamos supor que essa mercadoria lá, ela colocou dia 1º. Essa outra coluna aqui, dia 8. Vamos supor que ela comprou só dia 8. E aí, sucessivamente. Ela vendeu, ela vai pegar primeiro a última mercadoria que entrou, ou ela vai pegar a primeira mercadoria que entrou ou a última, que seria essa aqui. Então, o método PEPS, ele fala, olha, você vendeu, você tem que pegar a primeira mercadoria e não a última aqui. Qual que é a diferença? Vamos imaginar que eu comprei essa aqui por 10, eu comprei essa aqui por 12. Vai fazer diferença na hora de calcular o preço de venda. Eu não posso pegar por de 12, eu tenho que pegar pela mercadoria mais barata. Então, o método PEPS, ele representa a primeira mercadoria que entrar, ela tem que ser a primeira a sair, que é esse caso aqui que eu estou falando para vocês. A primeira que entrou é a primeira que tem que sair para a área para vendas, né? Então, o PEPS, ele representa isso. Ele fala, ó, primeiro que entra... Primeiro que sai. Primeira mercadoria que entra é a primeira que sai. Já no custo PEPS é ao contrário. Essa mercadoria aqui de R$ 10 que entrou lá no dia 1º, ele vem aqui e pega a última mercadoria que saiu, por exemplo. Eu comprei essa por 12, eu vou e vendo essa aqui primeiro. Então, o método, pelo método EPS agora, o que ele faz? Ele pega a última mercadoria e tira ela primeiro. Então, ele não é bem visto pela legislação. A legislação, né, o Cefaz, ele não concorda. Então, o método mais utilizado é o PEPS. Então, olha aqui, ó, o EPS, né? Ele fala aqui, ó, que a empresa aqui, ó, última que entra é a primeira que sai. Então, entrou mercadoria hoje, ela vendeu, ela vai lá e pega, faz o preço da mercadoria e as outras ela vai atualizando. Então, existe esse método? Existe. É a primeira mercadoria, é a última mercadoria que entra, é a primeira que sai, e isso não é legal, assim, não é muito permitido. Depois eu peço vocês que leiam esse material, a gente vai falar mais, mas é porque eu estou correndo contra o tempo, porque falta só 3 minutos para a aula acabar. E o custo médio é quando você soma, por exemplo, você pega 2 notas fiscais, vamos imaginar que você comprou só 2 mercadorias. Você pega as 2 notas fiscais, soma o total das 2 e divide pelo número de mercadoria e faz o chamado custo médio, tá? Ele também não é muito
bem visto pela legislação, mas tem gente que faz. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu comprei 10 peças, na primeira eu paguei R$1 cada uma, R$10. Na segunda, vamos colocar que eu paguei 20. Então, eu gastei 10 da primeira, 20 da segunda, deu 30. E ao todo, eu comprei só 10 peças. Aí eu divido 30 por 10, deu R$3, sendo que na primeira eu paguei só R$1. Isso que é o custo médio, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Porque falta só 2 minutos e pouco e eu fico preocupada de vocês querer perguntar e eu não tenho tempo para responder. Alguém quer fazer pergunta? Professor, explica de novo o custo médio, por favor. O custo médio é quando você compra 2 mercadorias em datas diferentes, né? Você soma o total dela e divide pela quantidade de mercadoria que você pegou. Ou seja, você não pegou nem o preço da primeira nem da última, você somou as duas e faz a média delas. É isso que chama custo médio. Mas a gente vai falar mais dele na próxima aula, tá, gente? Ei, galera, igual a atividade de matemática ontem. Oi? Tô explicando pra moça aí, igual a atividade de matemática ontem. Dá pra fazer pelaquela tabela lá. Aí, no caso, vai ser o valor da mercadoria, essa divisão? Vai ficar o valor que vai ser a mercadoria? Para você. Não, é assim, porque na verdade eu estou explicando o que é o custo médio. É quando você faz uma média. Vamos supor que você comprou 10 peças a R$1, a primeira. Depois você comprou 10 peças de novo a R$2. Então, somando as peças, ficou 10 peças na primeira, deu R$10. 10 peças na segunda, deu 20. Então, deu 30, não é? R$30. Você pagou 10 na primeira, 20 na segunda. E quantas peças você comprou? 20. Então, o que você tem que fazer para achar o preço? Pegar os R$30 e dividir pelas 20 peças. Ok? Ô, gente, nosso momento está acabando, só tem 1 minuto. Não se preocupe, isso aqui é teórico. Na próxima aula eu vou estar mostrando mais para vocês, trazendo mais informação. Eu só quis falar porque vocês vão ter prova, né? Mas até a data de entregar a gente vai ter outra aula, tá? Então pode ficar tranquilo que na próxima aula a gente tira dúvida ainda, tá bom? Então, se cuidem, né? Nossa aula só está faltando, deve cair a qualquer momento. Se cuidem aí, né? Fica com Deus e qualquer coisa fala comigo, tá bom? Tá bom, boa noite. Fique com Deus. Amém. Vocês também. Tchau. Com Deus, professor. Boa noite. Boa noite.